Eu tive muitas dificuldades no meu relacionamento com meu pai. Eu e o meu pai tivemos muitas desavenças. Talvez mais da minha parte, na minha adolescência, na minha juventude, na minha mocidade. Eu não entendia o meu pai, eu não entendia ele, sabe? Por que ele era tão áspero, tão duro, tão seco, não tinha afeto, não tinha carinho, não demonstrava carinho. Eu culpava o meu pai, que ele era ruim, que ele não me dava amor, que ele não me dava atenção. Só que eu já era um rapaz, eu já tinha meus 16, 17 anos e estava nessa, de simplesmente culpar o meu pai, porque ele me dava atenção, me dava carinho. E normalmente quando as coisas davam errado para mim, eu jogava a culpa em quem? No meu pai. Coitado do velho, é que levava a culpa. Mas como foi, Cleilton, que você mudou essa mentalidade? Ou você não mudou? É claro que eu mudei. Olá, sou a Cleilton Costa, seja muito bem-vindo à Filosofia da Vida Real. E hoje eu quero falar com você sobre o poder da palavra. A palavra tem um poder sobre a nossa vida. Existe uma palavra de bênção e existe uma palavra de maldição. E no livro de Provérbios, nós encontramos essa verdade. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Por isso, use muito bem as suas palavras e você será recompensado por isso. Uma coisa que me chama muita atenção nas Sagradas Escrituras são essas narrativas que trazem uma promessa. É que você tem uma lei e essa lei ela vem com uma recompensa. É muito simples. É a lei da semeadura. É plantar, semear e a colheita será certa. Qual é o grande problema hoje na vida das pessoas? Ninguém quer ter o trabalho de plantar, de semear. As pessoas querem simplesmente receber, ganhar de graça. Querem uma colheita milagrosa. Como, criatura, que você vai colher se você não está semeando? A pessoa diz que é mal amada, que ninguém dá atenção, que ninguém dá carinho, que ninguém ama ela, que ninguém quer ela, que nada dá certo. E o que você está fazendo para semear bons relacionamentos amorosos em sua vida? Fala para mim. Lei da semeadura. Semear. Para depois vir a colheita. As pessoas já querem colher agora. Nem pegou a semente para jogar na terra e já quer colher. Já quer nascer rico, já quer nascer próspero, já quer nascer pleno, de carrão, de moto, já quer sair pelo mundo afora. A pessoa nem se preparou, nem suou a camisa. Semear. Semear é estudar, semear é se qualificar, semear é dedicar tempo ao relacionamento. Semear exige esforço, dedicação. Ninguém nasce sabendo ser um bom pai, ninguém nasce sabendo ser uma boa mãe. Você tem que se dedicar nesta tarefa e com os erros ir aprendendo, tirando lições e cada dia sendo melhor naquele relacionamento de pai e filho. Eu tive muitas dificuldades no meu relacionamento com meu pai. Eu e o meu pai tivemos muitas desavenças. Talvez mais da minha parte, na minha adolescência, na minha juventude, na minha mocidade. Eu não entendia o meu pai, eu não entendia ele, sabe? Por que ele era tão áspero, tão duro, tão seco, não tinha afeto, não tinha carinho, não demonstrava carinho. E eu culpava o meu pai, que ele era ruim, que ele não me dava amor, que ele não me dava atenção. Só que eu já era um rapaz, eu já tinha meus 16, 17 anos e estava nessa, de simplesmente culpar o meu pai, porque ele me dava atenção, me dava carinho. E normalmente quando as coisas davam errado para mim, eu jogava a culpa em quem? No meu pai. Coitado do velho, é que levava a culpa. Mas como foi, Cleilton, que você mudou essa mentalidade? Ou você não mudou? É claro que eu mudei. Hoje, eu e meu pai, nós temos um relacionamento de afeto, de beijo, de abraço, de carinho, de demonstração de afeto. Mas nem sempre foi assim. Foi depois de amadurecer, eu amadurecer emocionalmente e, claro, passar por muitos processos de cura emocional, que eu amadureci, que eu pude perdoar o meu pai, abrir o meu coração para receber o perdão, dar perdão e receber perdão, e assim decidir crescer no nível de relacionamento pai e filho. E eu sabia que se eu não fizesse aquilo, eu estaria fadado a ser um péssimo pai,
o Acleilton seria um péssimo pai. Essa abertura de alma para perdoar e ser perdoado me transformou. E hoje eu tenho consciência que eu sou um bom pai para o meu filho. E cada dia eu me esforço para ser um pai melhor ainda. Por mais que a correria do dia a dia, a ausência devido ao trabalho, eu sei que isso é um mal na vida de uma criança, mas eu tento compensar isso de outras maneiras, com presença, com brincadeira, com sorriso, com estando junto. Mas o que foi que aconteceu entre eu e o meu pai? Como foi que eu consegui perdoar o meu pai? Como foi que eu consegui avançar? Tudo partiu do momento que eu conheci quem era o meu pai. Eu passei 28 anos da minha vida sem conhecer o meu pai. Foi quando eu me mudei do estado de Goiás para o estado de Tocantins que eu me aproximei da família do meu pai, que fica aqui em Imperatriz, no Maranhão, próximo à cidade onde eu moro hoje. Foi a partir desse movimento, olha que interessante, quando você se move na terra, coisas acontecem em sua vida. Coisas boas podem acontecer em sua vida. Eu me desloquei milhares de quilômetros, mudei, conheci uma família que eu não conhecia, nem sabia que existia. Meu pai nunca tinha comentado, nunca tinha falado nada sobre eles, mas conheci. E foi através deles, indo visitá-los, passando fins de semana nas casas deles lá, em Imperatriz, que eu fui ouvindo a história de vida do meu pai. Aquele garoto que perdeu a sua mãe, ainda jovem, aos 9, 10 anos de idade, ficou órfão da mãe. E aí o pai foi embora do Maranhão para o estado de Goiás e deixou o filho para trás, com as tias, com os primos, as primas. E depois, anos depois, o pai manda um desconhecido, um estranho, buscar essa criança de 10 anos. Buscar. Eu vim aqui com a carta do seu Neemias e vou levá-lo embora lá para o estado de Goiás. Mas não é, imagina, não pensa nessa história com a cabeça de hoje não, que você entra num ônibus aqui, sai de Imperatriz, 24 horas está em Goiânia. Você pega ali uma ponte aérea de Imperatriz, no mesmo dia, questão de horas, você está em Goiânia. Não, assim é muito fácil. Imagina essa realidade na década de 60, de 70. Na década de 60, nem asfalto não tinha nessas rodovias. Uma viagem dessa seria semanas de viagem até chegar no seu destino. Andando com estranhos, com desconhecidos, uma criança. Às vezes eu me pego pensando nas mazelas, nas dificuldades que o meu velhinho passou. E isso tudo quebrantou o meu coração. Isso me fez amar o meu pai e entender o meu pai. Viver, crescer, não apenas viver, crescer em um mundo desta maneira é muito cruel. Eu não desejo isso para ser humano nenhum. Eu estou gravando isso aqui porque eu não desejo isso para você. Você que fica falando mal do seu pai, você que fica falando mal da sua mãe, vai entender a história de vida deles. Para de jogar pedra, criatura. Presta atenção. Vai amadurecer. Vira homem, vira mulher. Cria responsabilidade. Assuma suas responsabilidades. E para de ficar jogando a culpa nos seus pais. Foi assim que eu aprendi a perdoar e parar de culpar o meu pai. Um homem já de quase 30 anos que ainda culpava o pai. Achava que tudo era culpa do pai. Isso era eu, Acleilton. Quando eu conheci a história de vida do meu pai, a minha vida se transformou. O meu amor de filho, eu redescobri. Eu achei que não tinha, mas eu sempre esteve aqui. E eu redescobri a minha história, o meu amor, a minha relação de pai e filho. Eu amo meu pai. A gente está distante, ele mora em Goiânia, eu moro aqui no Tocantins. Mas a gente se fala e quando a gente está presente ali, presencialmente, é muito gostoso. Afeto, amor, carinho, atenção. A gente ainda tem uns ren-ren-ren? Claro que tem, a gente é ser humano. Claro que tem. Mas não fica mais, o meu coração não se fecha mais para ele. Porque o meu coração ficou quase 30 anos fechado para o meu pai. E hoje eu tenho um coração pleno, aberto, cheio de amor e de gratidão pelo meu pai. Porque eu vejo que ele é um meu herói, ele é um vencedor.
Ele é um vencedor. Ele teve uma vida desgraçada na infância, não teve mãe. E virou um homem honrado, honesto, trabalhador. Passou todos esses valores para mim. Um homem digno. Viveu suas dificuldades, tem suas limitações, como todo ser humano tem. Mas é um ser humano extraordinário. É um ser humano verdadeiro. Fala o que pensa. Não tem papas na língua. É sanguíneo. E eu sou sanguíneo. Falando de temperamento, eu sou sanguíneo igual a ele. Não tenho papas na língua. A gente chega logo e diz a que veio e resolve na hora. Respeitamos as pessoas, é claro. Você respeita. Mas você não omite a sua ideia, o seu pensamento. A gente deixa bem claro qual é a nossa posição, qual é a minha posição. Isso eu herdei do meu pai, eu tenho orgulho de dizer isso. Respeito as pessoas, mas eu me posiciono para que as pessoas me respeitem. A questão não é ser agressivo. Você não precisa agredir as pessoas. Basta você revelar para elas quem você é, que elas vão te respeitar. Quer perdoar o seu pai? Quer perdoar a sua mãe? Quer largar de ser essa criança de 30, 40 anos mimada que você é? Sim, você mesmo, de 30, 40 anos é uma criança mimada. Vai largar ou não dessa vida? O que você faz para largar isso? Conheça a história de vida do seu pai e da sua mãe. E larga de ser ingrato, criatura. Pelo amor de Deus. Uau! É isso aí, pessoal. Eu não esperava que esse vídeo ia tomar essa direção, não. Por isso que eu nem vou cortar, vou deixar no vídeo, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar aí o coração de muita gente. Tenho certeza disso. As pessoas precisam ouvir a verdade. A vida real é essa aí, verdadeira. Onde a verdade é falada, onde a verdade é ouvida e acolhida, onde a verdade te coloca no caminho de uma mudança de vida. Resumindo tudo que eu falei, quer resolver problemas de relacionamentos? Com pai e filho, mãe e filha, de irmãos? Conheça a história de vida da outra pessoa. Porque quando você conhece a crueza que foi a vida do outro, as mazelas que ele teve que passar, os problemas que ele teve que superar, o seu coração vai se quebrantar. O que é isso, Acleito? Coração quebrantado. Você vai ser uma pessoa generosa. Você vai parar de ser essa pessoa mesquinha e arrogante que bota o dedo na cara dos outros e diz que os outros estão errados, que os outros não prestam. Um coração generoso não acusa ninguém. Ele tem empatia. Empatia é compreender a dor do outro. Eu vejo a limitação, mas eu respeito, porque eu sei a história, a causa, a história daquela vida sofrida. Percebe? Entender a limitação, acolher o ser humano. Não é passar a mão na cabeça e continua errado que eu te entendo. Não é isso não. É entender a limitação da pessoa e acolher ela para ajudá-la a superar a limitação. Não é passar a mão na cabeça e dizer pode continuar errado. Eu estou aqui para te dar apoio. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que você acolhe a pessoa e aí você dá apoio emocional, força para ela avançar e superar o problema. A vida é tão simples, mas infelizmente a gente tem a péssima tendência, o péssimo hábito de dificultar tudo, de estragar tudo, infelizmente. Pessoal, seja bem-vindo à Filosofia da Vida Real. Um professor de filosofia. São 15 anos, sala de aula, palestras, treinamentos, trabalhando com gente. E eu estou aqui para compartilhar com você um pouco dessas experiências de vida. Vamos junto falar sobre essas experiências, vamos juntos se conectar nesta filosofia de vida, que é uma nova maneira de ser, de aprender e de crescer na vida. Valeu, te aguardo, te espero em um próximo vídeo.